que a gente vai já com o Pedro Henrique Torre vai trazer informações do Flamengo, que está muito próximo de trazer o De La Cruz. Eu queria a opinião de vocês, antes da gente chegar com o nosso repórter, que tamanho que é essa contratação De La Cruz, se o Flamengo trouxer, começando com você, Breler? Não, o tamanho só pelo investimento é gigantesco, porque são quase 80 milhões de reais. O De La Cruz entra no top 5 das contratações mais caras do Flamengo e, naturalmente, do futebol brasileiro. É um jogador muito bom, jogador de 26 anos, jogador versátil, que joga em mais de uma posição, não é só uma possível alternativa ao Arrascaeta, podem combinar perfeitamente juntos, embora isso não aconteça na seleção uruguaia. Então, em termos de elenco, dá mais profundidade ao plantel do Flamengo. Em termos de variação, oferece ótimas possibilidades ao Tite, caso queira até escalá-lo aberto pelo lado direito, é uma função que ele já cumpriu, como segundo volante, como um meia de criação. Então, um jogador tecnicamente excepcional e um jogador que, do ponto de vista tático, agrega bastante por conciliar o aspecto, a qualidade técnica com o vigor físico. Então, por tudo isso, eu vejo como uma grande contratação do Flamengo. O Flamengo até que, antes que pudesse ganhar concorrentes nessa janela, outros clubes disputando, investimentos chegando por meio da SAF, já sela o negócio pelo entendimento já desde o meio da temporada, quando tentou contratá-lo pela primeira vez, e já é um gol do Flamengo nessa janela. Contar com o De La Cruz, jogador de seleção, jogador de qualidade comprovada, na minha visão, um grande acerto. Vamos lá com o Pedro Henrique Torre para trazer as informações do Flamengo, já no nosso telão. Fala, Pedro, tudo bem? Conta pra gente, já dá pra cravar De La Cruz no Mengão? Boa noite. Tudo bom, Edu? Um grande abraço para você, abraço aí também pro Mauro, pro Breler, todos os amigos que estão com a gente nesse Sport Center. Olha, cravar só quando pagar a multa lá mesmo, efetivamente, rescindir com o River e tiver tudo detalhadamente no papel. Mas assim, tá aí um acerto do Flamengo com o De La Cruz, tá tudo combinado, tudo acertadinho de que o Flamengo vai pagar a multa por intermédio do De La Cruz ao River Plate, né? Porque quem vai rescindir unilateralmente com o River é o De La Cruz. O River não quis nem conversa, então o Flamengo vai efetuar esse pagamento à vista de 16 milhões de dólares, 78 milhões de reais. Então o De La Cruz ainda deve cumprir mais um jogo na sexta-feira, num torneio que tem que disputar lá entre os campeões ali argentinos, com o Rosário Central, e aí depois, pagando a multa à vista ao River Plate, rescinde o contrato e aí pode ser anunciado pelo Flamengo como reforço para a temporada 2024. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, esteve no Uruguai nesse fim de semana. Aquele sangue no gelo do meio de temporada não adiantou tanto assim, porque o Flamengo teve que efetuar o pagamento à vista, não teve muito como recorrer a outra alternativa, mas está muito próximo aí de fato de anunciar esse jogador. Em relação a Léo Ortiz, o Flamengo também se aproxima desse jogador, chega ali um montante que o Red Bull Bragantino entende como uma possibilidade de negociar o jogador. O Flamengo tinha oferecido 5 milhões de euros, aí mais parcelados, uma negociação, e aí o Red Bull Bragantino querendo um pouco mais de 6 milhões de euros, mas as partes se aproximam, então o Flamengo deseja anunciar esses dois jogadores antes do Natal. Scarpa, o Flamengo tenta confirmar com o jogador esse desejo de voltar ao futebol brasileiro, convencê-lo a voltar ao futebol brasileiro, e aí vai no Nottingham Forest, que detém os direitos do jogador, ele está emprestado ao futebol grego, Olympiacos nesse momento. Aí sim o Flamengo vai com mais vontade para cima do Gustavo Scarpa. E só para arrematar, nessa semana agora vai ter mais uma conversa com os agentes do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro quer mais de um ano, o Flamengo ofereceu 1 ano de extensão de contrato, ele quer mais de um. Aí vão bater o martelo se o Everton Ribeiro encerra o ciclo desde 2017 no Flamengo ou continua por mais uma temporada como o clube gostaria, Edu. Valeu, Pedro. Obrigado pelas informações, companheiro. Tamo nessa. Daqui a pouquinho, então. Qualquer novidade é só gritar, porque de repente no Flamengo chega coisa aqui, né? Não, aí é só chamar que a gente volta contigo. Um abraço, amigo. Valeu, grande abraço, pode deixar. Bom, mais uma contratação chegando, então. Vamos dar uma olhada nas contratações mais caras do futebol brasileiro. Põe na tela mais uma contratação cara para entrar na lista, então,
por parte do Flamengo. A lista tem aí o Gabigol em primeiro lugar, 17,5 milhões, Gerson, Arrascaeta, Pato em 2013, Tevez lá em 2005, 15 milhões de euros, Cebolinha e Pedro aí 14 milhões. Então, multa do De La Cruz de 16 milhas de doletas. Ô Mauro, o que te parece esse trio aí? O Léo Ortiz, o Scarpa parece um pouquinho mais difícil nesse momento, o Atlético Mineiro também quer o jogador, mas principalmente De La Cruz. O que você acha desse interesse do Flamengo nesses jogadores? Primeiro, eu acho que está demorando demais, eu não estou entendendo. Será que estão esperando lá, o Braz está esperando ver se o dólar cai um pouquinho para ganhar lá uns centavos a mais? Dólar blue, como eles chamam. Se muda ali, não faz diferença nenhuma para o Flamengo. Acho que já podia estar cravado, como você perguntou para o Pedro ali. Pode cravar? Não, tem que pagar primeiro o jogador, para o jogador repassar o dinheiro para o River. Acho que deverá ser. Estou imaginando aqui nas contratações que outros clubes poderão fazer, deve ser a maior do ano, de 24, chegada dele. Quem ouviu a entrevista do Demichelis, o técnico do River, comprava ele na hora, né? Porque o que ele elogiou mais, se fosse do empresário, não teria tanto valor o elogio, né? Mas é o técnico falando, não, alguém vai vir buscar, porque esse cara joga bem defensivamente, joga bem ofensivamente, joga em todas as funções e acontece. Assim, encantado com ele. Vai caber ao Tite encaixar, evidentemente, que a gente não esperava, vai chegar para disputar posição com a Arrascaeta, não é isso. O que acontece lá na seleção é uma coisa, no Flamengo eu imagino que vai ser totalmente diferente. Acredito até que o Tite vai arrumar um jeito tão bom dos dois jogarem, que aí lá no Uruguai vão falar, pô, peraí, dá para jogar aqui também. Vai mudar a estratégia, né? Porque a gente vivia falando, pô, mas como é que o Arrascaeta não é titular lá e tal? Mas é porque o técnico entendia, e o novo também, o Bielsa, parece, que esse aí ajuda mais na marcação, na parte defensiva. A gente sabe todo o talento que tem o Arrascaeta, tem que ser titular também na seleção do Uruguai. Não imagino, esse ano de 23, apareceu o Suárez, né? Pá, a grande contratação. Acho que podemos discutir em final de ano aí, o Paulinho, quem é que deu mais certo? Paulinho do Atlético Mineiro, o Suárez, mas o Suárez foi muito forte, né? E pelo que ele fez, tudo, e junto com o Renato, deixar o Grêmio em segundo lugar, acho que é o De La Cruz, assim. Primeiro que não vejo o Palmeiras anunciando, o Palmeiras teria dinheiro para uma contratação bombástica, mas até agora, pelos nomes citados, não tem ninguém com essa força do De La Cruz. Atlético Mineiro, também não me parece que possa trazer, o que queira trazer agora, alguém assim tão destacado. Então, eu acho que é ele. E aí, para o Flamengo, é o Tite se virar. É muita gente. Aí confirmando o De La Cruz, que eu acho que é questão de horas, né? Hoje está fechado o mercado, sábado, domingo, entendeu? Amanhã, segunda-feira, o banco está aberto. Eu acho que amanhã a gente já tem uma cravada disso aí e tal. Aí eu fico, com relação ao Ortiz, ok, né? Tá dispensando, Rodrigo Caio e tal, jogador que vai se encaixar muito bem, se será titular ou não, não sei, mas chega ali, já tem um companheiro que jogou com ele no Bragantino, então os outros podem ficar mais preocupados. Ótima contratação. Me estranha um pouco o Scarpa. Primeiro que eu não sei, o Pedro foi, acho que cirúrgico ali, o Flamengo está querendo saber do interesse real dele de voltar. Primeira coisa que não ficou ainda muito clara. Acho que ninguém Porque pegou... ele foi com uma disposição de conquistar a Europa. E não conseguiu. Essa é a verdade, né? Nem na Inglaterra e nem agora. Ele está conseguindo ser reserva também na Grécia, enfim. Satisfeito ele não deve estar. Mas será que não está a ponto de dizer, não, então já valeu, dei um giro aqui, já vou voltar? Não sei. Um jogador que no Palmeiras passou momentos difíceis antes de se consolidar na equipe. E foi o grande cara de 22 quando o Rafael se machucou, né? Rafael Veiga. Aí ele foi o grande cara, porque até então era só o Rafael, lógico, ele foi muito bem também antes, mas com a contusão, com a lesão do Rafael, ele realmente assumiu aquele Palmeiras e acabou sendo o melhor jogador de 22. E aí eu não sei, tá faltando uma entrevista dele dizendo, quero vir, não sei o que ele tem dito a esses dirigentes que estão consultando, porque fala-se em Atlético, fala-se em Grêmio, no Flamengo. Mas para o Flamengo, não sei se seria, claro, um time cheio de talentos, uma seleção, etc. Jogar no Flamengo é sempre motivo de muito orgulho para qualquer jogador, mas eu acho que é onde ele menos tem vaga, ainda mais com a chegada do De La Cruz, porque é muita concorrência ali no meio.
Ele é ótimo, etc., mas eu imagino o Tite não abrindo mão do Eric Pulgar, do Gerson, do Arrascaeta, do De La Cruz, do Pedro como atacante. Tá faltando um lugar. Porque se é para ele voltar para o futebol brasileiro, abrir mão do sonho europeu, é para vir jogar, não para ficar no banco. Aí você vai dizer, mas vai jogar 70 jogos, então uma hora eu descanso o Arrascaeta, uma hora eu descanso o De La Cruz, uma hora eu descanso ele outro, vai todo mundo no final jogar, 30, 40, 50. Mas assim, time titular, chegou numa final e tal, não sei se tem lugar para ele, a não ser que o Tite, sei lá, arrume o lado direito. Chegaram até a falar, poxa, mas aí quando o Ayrton não estiver bem, ele vai para a lateral esquerda. Não sei se é para isso que ele vem, né? Ele vem do meio para frente ali, para o lado direito. Enfim, ele tem bola para concorrer. Mas eu lembro sempre, quando fala de Gustavo Scarpa, que ele chega disputando com o Léo Lima. Né? Com o Lucas Lima, melhor dizendo. Havia quem vai ser titular, e muitas vezes ele era preterido pelo Lucas Lima. Né? Mas depois ele ganhou outro estágio. E ele mesmo falou, não, eu insisti, eu sabia que eu ia conseguir minha vaga. Então ele é desse tipo de jogador. Depois ele chegou num outro estágio, né? Então se ele voltar, ele vem num outro estágio. Assim, o final dele pelo Palmeiras foi maravilhoso. Agora, acho que ele jogaria mais partidas em outras equipes. Bom, vamos aguardar as novidades. Essa semana, como o Mauro falou, a gente deve ter muita novidade nesse mercado da bola. Mas agora é Fluminense. Tá, então, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, hein? Mas o mercado da bola tá agitado, agitadíssimo. De La Cruz, novo reforço do Flamengo, inclusive saiu no site do GE confirmando a contratação. Vai vir jogar no Flamengo, perdão. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Tamo junto, nação. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Daqui a pouquinho a gente traz mais notícias e informações do Mengão pra vocês.